Boa noite a todos. Então, vamos fazer uma oração inicial para que a gente possa dar abertura aos nossos trabalhos da noite de hoje. Então, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, fonte de amor, que a vossa fonte bendita de luz possa irradiar sobre cada um de nós, Mestre Jesus, que estamos nesse instante reunidos, presencial ou espiritualmente. Que cada uma das pessoas, Mestre Jesus, que estão sintonizadas conosco nesse momento, possam receber a sua paz, a sua luz, o seu amor bendito, Mestre querido. Que toda a espiritualidade divina dessa casa que nos acolhe possa estender a cada uma das pessoas que nos assistem nesse instante e também aos espíritos desencarnados que foram trazidos para essa assembleia, possam sentir a vossa paz, o vosso amor, a vossa luz impulsionando a sua vontade, Mestre Jesus, a vontade de estar unidos ao vosso coração divino, a vossa mente sábia, Mestre Jesus. Que todos nós, nesse instante, possamos nos ligar à espiritualidade divina e alcançarmos, Mestre Jesus, uma fonte redentora de paz e amor. Que nesse instante as nossas mentes possam estar emaranhadas, Mestre Jesus, com a sua mente, de forma que nós possamos absorver o máximo de conhecimento gerados nessa noite de hoje. Que a espiritualidade divina, Mestre Jesus, possa nos usar apenas como um canal da manifestação do vosso amor divino. Que o vosso amor bendito, Mestre Jesus, chegue à mente e o coração de cada uma das pessoas que entrar em contato com este vídeo, com essa palestra, na noite de hoje, Mestre querido. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja, Senhor Jesus. Obrigado, 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 Senhor. Nesse instante, Mestre Jesus, eu me entrego a vós de corpo e alma, para que a sua divina luz se faça presente aqui e em todos os lugares. Já não sou eu quem vive, mas é a vida de Deus que em mim habita. Já não sou eu quem vive, mas é a vida de Deus que em mim habita. Obrigado, obrigado, Senhor, muito obrigado. Então, boa noite a todos, boa noite aos companheiros que estão em casa, nos assistindo, e boa noite a todos os amigos espirituais que estão presentes nessa assembleia no dia de hoje. Que nós possamos, então, aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus. Às sextas-feiras, na nossa casa de oração, nós temos como tradição seguir o Evangelho. Então, nós vamos seguindo capítulo a capítulo o Evangelho de Jesus. E hoje, o capítulo que nós vamos estudar um pouquinho é o capítulo 11, dos itens 5 a 7, do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, ele fala para a gente sobre um mandamento maior, né, a lei do amor e os seus desdobramentos. E esse item, do item 5 a 7, ele vem falar para a gente sobre a máxima: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então nós vamos tentar comentar um pouquinho o que significa isso e como nós podemos aproveitar isso dentro das nossas vidas.
é muito importante esse capítulo, porque ele trata da questão material na nossa vida e de como a espiritualidade também está atuando dentro das nossas vidas. E tendo a consciência um pouquinho desperta para esse tipo de tema, nós podemos então trabalhar essa questão da materialidade dentro da nossa vida, a materialidade dentro da espiritualidade. E Jesus, naquela época, né, passando pela terra, ele falava através das parábolas, né, e ele vem, através desse trecho, nos ensinar alguma coisa muito importante, que eu acho que, ao final, a gente vai conseguir entender qual era o objetivo dele e qual era o objetivo da espiritualidade em trazer um tema desses para que fosse debatido perante as pessoas. Então, dai a César o que é de César. Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse, e enviaram-lhe os seus discípulos juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não se dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois qual é o teu parecer? É lícito dar o tributo a César ou não? Então, olha que nessa estrofe, se a gente ler rapidamente, nós vamos deixar passar algumas coisas importantes aqui. Aqui uma coisa que me chamou a atenção, quando ele fala mestre, então eram os fariseus, né, enviaram aqueles discípulos deles para que Jesus pudesse ser testado. E aí ele coloca aqui para a gente, né, mestre, sabemos que és verdadeiro. Então olha que importante, aquelas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, primeiro fizeram o quê? Estimularam nele, né, a questão do você é verdadeiro, né? Você é melhor, você está certo de tudo. Então, primeiro eles prepararam o campo para depois jogarem alguma coisa para que Jesus pudesse cair em contradição. Então ele fortalece primeiro, não, você é verdadeiro. E nós também fazemos isso na nossa vida, no dia a dia, né? Quando às vezes a gente quer alguma coisa, a gente quer conquistar alguma coisa, quer um agrado de alguma pessoa, ou que uma pessoa faça alguma coisa para a gente, às vezes, normalmente, você chega por fora, né? Você estimula primeiro, então você levanta a bola da pessoa, né? Elogia a pessoa, faz com que o orgulho dela esteja lá em cima, para que depois você faça aquilo que você precisa, peça aquilo que você quer, ou a ação que você deseja, né? Por quê? Depois que eu enchi a bola da pessoa, ela está lá em cima, ela não vai conseguir falar não para mim, né? Então, primeiro eu estimulo, faço com que ela se sinta todo poderosa, né? E aí eu coloco a minha ação, aquilo que eu desejo, aquilo que vai reverter em meu benefício. Então foi exatamente isso que eles fizeram, né? Aqui. Mas Jesus era Jesus, né? Então eles não tinham conhecimento, né, naquela época, de saber da grandiosidade de Jesus, né? Que ele saberia como se esquivar de uma armadilha desse porte, né? Então, mas ele estimula, sim. Aqui o objetivo é estimular o ego, né, daquele homem que era, no caso, Jesus. Estimula o ego dele primeiro para ver se depois ele cai em contradição, né? E aí eles fazem essa pergunta para Jesus: é lícito dar o tributo a César ou não, né? E aí Jesus, né, vai responder para eles. Então, porém Jesus, conhecendo sua malícia, disse-lhes: por que me tentais, hipócritas? Então, olha aqui, Jesus, né, já pega o sentido daquilo que está sendo proposto para ele, né, e devolve a pergunta para eles numa ação assim: olha, já estou sabendo o que vocês querem, né? Por que me tentais? Mostrai-me
mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E Jesus lhe disse: de quem é essa imagem e inscrição? Responderam-lhe eles: de César. Então lhes disse Jesus: pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isso, admiraram-se e, deixando, se retiraram. Mateus capítulo 22, versículo de 15 a 22. E Marcos capítulo 12, versículo 13 a 17. Então, Jesus utilizou uma figura, né, muito fácil que estava ali nas mãos deles, utilizou a própria moeda, né, e mostrou para eles quem que está inscrito na moeda, qual o nome que está na moeda e qual a figura que está na moeda. A figura é de César, né? Então, se a figura na moeda é de César, é porque aquela moeda pertence a César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós, muitas vezes, nas nossas vidas, nós nos comprometemos com alguma coisa da espiritualidade, queremos realizar alguma coisa da espiritualidade, mas a gente, ou mesmo de uma caridade, né? E a gente coloca sempre o material em primeiro lugar, né? Ou seja, aí eu posso ajudar o outro desde que eu tenha alguma coisa. Eu posso fazer uma doação desde que eu consiga ganhar bem, por exemplo, esse mês, né? Então, o matéria vem sempre na frente tentando abrir o caminho pro espiritual, enquanto que, na verdade, o contrário é que seria o mais adequado, né? Que a gente tivesse todo envolvido pela espiritualidade divina, e aí nós pudéssemos nos despojar desse matéria, né, do sentido material, e sermos realmente seres espirituais que estão ali a trabalho de Jesus, a trabalho de Deus, a trabalho do Senhor, né? Nas nossas aparentes caridades, né? Que a gente possa realmente se despir de todo o sentido material que vem por trás daquela questão da caridade, né? E agir simplesmente em prol do outro. Muitas vezes, nesse sentido da caridade, nós observamos que às vezes a gente parte para uma doação, né? Ou ações que vão auxiliar pessoas ou grupos, mas de repente a gente precisa ser notado. O nosso ego quer ser notado. Então o nosso ego se coloca como em posição de receber o elogio, de receber a justificativa daquele ato que você realizou. Então, olha, que bom que você fez isso, você ajudou tantas pessoas, né? Foi lá, levou a cesta, foi lá, curou os doentes, levou uma palavra amiga, tal, tudo, mas você se coloca como um expoente pronto para receber os aplausos, pronto para você receber o reconhecimento. Enquanto que as ações verdadeiras, aquelas que vêm do Espírito, ela se coloca muito escondida. Ninguém tem interesse em mostrar para ninguém quem realizou aquilo. Eu tenho uma paciente desde há muito tempo, né? Eu operei ela de um câncer de mama há 22 anos mais ou menos. E desde que nós fizemos essa cirurgia, essa paciente, ela fazia uma sacolinha para a gente colocar um dreno dentro. E essa sacolinha as pessoas penduravam no pescoço para ficar mais fácil ela poder se locomover com o dreno, sem derrubar o dreno, sem prejudicar a cirurgia. E toda a sacolinha ela colocava uma mensagem na sacolinha. Ela digitava uma mensagem, colocava, embalava a sacolinha e ela levava para mim no consultório para que eu distribuísse para aquelas pessoas que iam fazer cirurgia, né? E a condição que ela tinha é de nunca falar quem é que fazia aquelas sacolinhas, né? Quer dizer, o prazer dela era simplesmente ajudar o outro. E através de uma mensagem que ela colocava em cada uma das sacolinhas, estimular a vontade, estimular o amor, estimular a perseverança daquela pessoa que estava passando por um problema grave, né? Com o tempo, muitas outras pacientes que se beneficiaram disso também queriam ajudar e começaram a fazer as sacolinhas também, né? Então hoje a gente tem um monte de pessoas que fazem as sacolinhas para ajudar
as pessoas que vão passar por cirurgia. Partiu de uma ação sem interesse de reconhecimento. Isso é que é importante na nossa vida. As ações que nós temos vontade de fazer para beneficiar outras pessoas, elas têm que ser desprovidas do nosso reconhecimento. Nós simplesmente estamos aqui como obreiros do Senhor. Obreiros, né, que estão aqui tentando trabalhar alguma coisa para auxílio do outro e o nosso mesmo. Auxílio próprio, né? Mas nós não precisamos nos expor, né? Não precisamos nos colocar como expoentes de agradecimento, né? Porque todo aquele agradecimento, o pai Jacó sempre falava isso para a gente, né? Todo aquele reconhecimento que nós recebemos naquela hora, nós já fomos pagos, entre aspas. Quer dizer, tudo que nós tínhamos para receber, nós recebemos ali já. Aquele elogio já serviu para me pagar tudo aquilo que eu poderia receber um dia. O professor Sérgio Secato é uma pessoa, uma alma maravilhosa, né, que passou por essa terra também, e já está no plano divino. Ele fazia palestras assim maravilhosas. E aí quando ele terminava a palestra, ele fazia uma mentalização assim, né? Código alma, a minha consciência escolhe. Todos os prazeres que senti e recebi agora acabaram. Olha que interessante. Ele já bloqueava todos aqueles prazeres, o reconhecimento das pessoas, né? Ele colocava, acabou, não quero sentir. Porque eu não quero que venha daqui, eu quero que venha de lá, né? E a gente, seres carnais, né? Em processo inicial de evolução, como nós somos, nós precisamos primeiro receber o reconhecimento daqui. Depois a gente pensa de lá. E na verdade tem que ser o contrário. Nós temos que nos conectar com a luz para que a gente possa receber reconhecimentos não daqui, porque esse é efêmero, ele passa rápido, né? Qualquer coisa ou qualquer deslize que você cometa logo em seguida, ele já apaga todo o mérito que você tinha atrás, né? Então, não é importante que a gente receba o reconhecimento aqui, mas é importante que a gente abra o nosso coração e sintonize com a luz divina, que a gente seja realmente um servidor de Deus, do nosso Mestre Jesus, nessa escola terrena, né? E nessa lição que ele coloca para a gente, quando a gente vê a parte material que imperava naquela época, né? As pessoas, eles se revoltavam contra os impostos que eles tinham que pagar, né? Para César, para Herodes, né? Eles se revoltavam contra isso. O que eles queriam, na verdade, que Jesus se posicionasse. Não, eu acho que não deve pagar mesmo. Ou acho que deve, né? Então, de qualquer jeito que Jesus respondesse, ele estaria atacando um lado, né? Era uma divisão. E ele foi muito mais sábio e falou, não, se é dele, dá para ele. Está escrito lá na moeda que é dele. Então, você não está devolvendo para ninguém. Você está simplesmente doando ou pagando para aquele que é de direito. Só isso, né? E ele coloca cada um no seu devido lugar, né? A questão proposta a Jesus era motivada então pela circunstância de haverem os judeus transformados em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos, elevando-o a problema religioso. Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus. Então, o sentido dessa pergunta a Jesus era realmente testar Jesus e colocar ele contra as pessoas, de um povo ou de outro, a pergunta, a resposta afirmativa ou negativa colocaria ele em desacordo com pensamentos de uma linha ou de outra que eles estavam trabalhando, né? É lícito dar tributo a César ou não? Não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra ele
as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, escapa à dificuldade, dando-lhe uma lição de justiça. Quando a gente ouve hoje essa lição, né, e estuda um pouquinho essa lição, a gente percebe, puxa, é verdade, né? Como é fácil isso, né? Mas você imagina naquela hora onde Jesus é colocado à prova com uma pergunta e ele simplesmente percebe isso e já consegue dar uma resposta de uma forma adequada. Isso acontece na nossa vida, quando nós somos às vezes surpreendidos por uma pergunta de alguém, né, uma pergunta capciosa que tenta nos enredar ali em algum problema, alguma coisa, a gente tem esse discernimento de pensar e sair pela tangente, né? Não, né? Mas a sabedoria divina sabia como contornar essa situação, né? E ele coloca então, dando-lhes uma lição de justiça ao dizer que dessem a cada um o que lhe era devido, né? Então, aquelas pessoas que se acham como cobradores, entre aspas, né? De algumas coisas dentro das nossas vidas, né? São cobradores, mas nós temos que perguntar a nós mesmos o que é que nós estamos devendo para o outro. Se nós estamos devendo alguma coisa que faça sentido dentro do nosso coração, provavelmente nós estamos interligados a esse tipo de energia. E essa interligação faz com que nós nos sintamos escravizados ao outro, porque eu me sinto devedor do outro. Então eu estou preso ao outro, eu estou preso à mente do outro. No momento em que eu percebo que o meu eu é livre, então eu me liberto da escravidão. E eu faço tudo aquilo que eu tenho que fazer simplesmente porque eu tenho vontade de amar o outro, eu tenho vontade de amar o próximo. Então eu posso distribuir tudo aquilo que eu tenho de uma forma mais tranquila, né? E não de uma forma assim, eu vou dar, mas eu vou dar lá metade do que eu tenho só porque eu posso precisar do resto. Então eu ajudo o outro, mas só até um determinado ponto, porque depois eu posso precisar e quem vai me ajudar? Nós questionamos isso. E é natural também, né, gente? Porque nós vivemos num planeta de prova e expiação. Nós vivemos num planeta onde a matéria impera muito, né? E nós nos desligarmos da matéria e nos ligarmos à espiritualidade é uma coisa muito difícil e às vezes contraditória para a nossa vida, porque eu preciso daquele matéria para continuar vivendo. Eu preciso ter um bom carro, eu preciso ter uma boa casa, eu preciso, ou eu preciso simplesmente estar bem comigo mesmo para que eu possa viver realmente em paz, né? Eu tenho os meus deveres, os meus afazeres, né? Que todo o mundo aqui exige, né? Mas eu não posso ser escravo daquilo que está sendo colocado na minha vida como fonte material, porque se de repente eu me coloco como escravo, eu deixo simplesmente de observar a beleza que é o auxílio espontâneo a uma outra pessoa. Eu deixo de observar a beleza da caridade. Eu simplesmente espero o retorno. Eu dou, mas eu quero em troca. Eu quero reconhecimento. Às vezes, né, não só o dinheiro. Não quero o dinheiro de volta, mas eu preciso ser reconhecido, né? Olha, vou doar e tal coisa, mas você tira uma foto comigo, doando tal coisa, alguma coisa assim, né? Cuidado com isso, sabe por quê? A intenção da gente fazer esse processo de doação, a intenção da gente estar nesse processo de caridade, ela é bonita, ela é bacana, né? E é interessante, ela deve sim ser cultivada. Mas cuidado só para você não se enredar dentro dessa linha de pensamento de estar escravizado por aquilo que você está fazendo. Porque de repente aquela ação que era tão magnífica, maravilhosa, né? Tinha um sentido espiritual enorme, ela perde o sentido e a matéria simplesmente toma conta de tudo e nós deixamos de aproveitar o mais importante, que são as sensações de bem-estar do outro, a sensação de ver o outro feliz, a sensação de ver o outro sorrindo, né? A sensação de ver uma criança alegre por um brinquedo que ela ganhou,
né? Eu simplesmente sou tomado, então, pela parte material que me envolve e eu deixo de absorver toda aquela energia positiva, energia benéfica que o outro poderia estar transmitindo para mim. Então, vamos tomar cuidado com isso, para que a gente realmente possa aproveitar tudo que nós temos para aproveitar, né? Que a gente possa doar para o outro, mas que seja uma coisa assim, do coração, de vontade, sem esperar nada em troca, sem esperar que o outro dê um sorriso. Sabe aquela vez que você, de repente, faz um favor para o outro, e aí você fala assim, puxa vida, mas nem falou um obrigado, né? A pessoa nem me dirigiu um olhar, nada. Simplesmente, se você está esperando o obrigado, se você está esperando um abraço, um agradecimento, né? É porque realmente não era uma caridade verdadeira. Ela tinha o sentido de doar, mas eu queria o reconhecimento, eu queria a matéria, eu queria o sentido de me proteger como um ser especial, né? Porque eu sou bom, olha como que eu doei para o outro, né? Então, me desprendi de alguma coisa para doar para o outro, mas se eu estou esperando o reconhecimento, não foi uma coisa verdadeira. Então, cuidado, nós temos que ter cuidado até na hora de fazer as nossas doações, né? Na hora de orar pelo outro, né? Eu oro pelo outro, né? E depois eu fico esperando lá no WhatsApp, por exemplo, né? A pessoa agradecer, obrigado porque você orou por mim, né? Obrigado porque você fez a mentalização. Nós não temos que esperar nada, nenhuma resposta, né? Quando as coisas passam a ser naturais, simplesmente a resposta nossa vai ser a gente ver o outro realmente bem. Vai ser ver o outro sorrindo, o outro alegre, feliz, levando a vida dele de uma forma mais tranquila. E se a gente conseguiu auxiliar com um pensamento, né, com uma palavra, com uma ação, isso faz parte das nossas conquistas internas. E elas têm que ser assim, de forma natural, não esperando que elas venham realmente ao meu encontro, simplesmente que elas possam acontecer e não de uma forma cobrada, né, como a gente está acostumado a ver, né? Essa máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de maneira restritiva e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido numa forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Olha que importante, dentro de uma passagem que parece bem material para a gente, né? Nos chama a atenção aqui, né, que ele coloca para a gente que tudo isso que nós estudamos é o mesmo do que a gente agir para o outro da forma que nós gostaríamos que o outro também estivesse agindo com a gente. Então, a gente não pode esperar nada em troca. Simplesmente temos que dar por amor ao outro. Amor àquela situação que está acontecendo. Amor a cada um que está vivendo agora nesse momento. Por exemplo, nós estamos passando esse momento difícil, né, do planeta Terra, e muitas vezes a gente espera que as pessoas entrem em contato com a gente, né, aquele que está, por exemplo, doente, ou aquele que está desempregado, que o outro entre em contato com a gente, mas no sentido de ter dó e de, olha, tenho que dar tudo, né? E de repente, quando não acontece, a gente se frustra, né? Puxa vida, né? Ninguém me ligou, eu estou assim, mas ninguém me ligou, né? Você se ligou? Você se ligou a Deus para encontrar com Ele, né? Ou você está simplesmente esperando o auxílio, ou você está esperando a palavra do outro que está ao seu redor? Se liga ao nosso Mestre Divino. Ele é capaz de trazer toda a energia que você necessita para a sua cura material e também espiritual. Que a gente possa, nesse momento de conexão, simplesmente sintonizar com a luz e fazer com que essa luz transforme a nossa vida, transforme o nosso olhar, transforme aquilo que está acontecendo ao nosso redor em coisas positivas, coisas que nos tragam realmente
o sentido verdadeiro da vida, que é estar unido ao nosso Pai Criador, a fonte universal da vida. Simplesmente nós nos desligamos dessa fonte e caminhamos nesse mundo perdidos, simplesmente perdidos, com medo. Vocês já viram, prestaram atenção, a quantidade de pessoas que está vivendo um medo absurdo por conta de toda essa pandemia que nós estamos vivendo? O medo impera hoje nos corações. E você olha o semblante das pessoas, o semblante das pessoas está triste, carregado, pesado. Parece que as rugas estão mais fortes ainda, né? Porque realmente as pessoas estão assim, com um grau de energia pesada em cima delas, porque vivem o medo, simplesmente vivem o medo. Então, nesse sentido, Jesus teria nos dito, né? Homens de pouca fé. Nós temos que acreditar na força espiritual que nos move, na centelha divina que está dentro de nós mesmos. E não nos colocarmos à mercê de um vento que sopra de um lado, eu vou para lá, eu vou para cá. Não, eu tenho uma direção a seguir. Se eu tenho uma direção a seguir, que é trazida por essa centelha divina, eu tenho que me alinhar com essa certeza de que eu sou manifestação da vida divina aqui nessa escola da terra e caminhar em sentido reto, para que eu chegue realmente a manifestar tudo aquilo que está dentro de mim, aquilo que tem de bom, a essência verdadeira, a essência divina. Vamos manifestar um pouquinho do amor do nosso Pai, o amor de nosso Mestre Jesus, o amor do nosso Deus, né? Manifestar um pouquinho dessa energia nas nossas vidas. Se a gente manifestar um pouquinho que seja dessa energia, fonte da criação, nós observamos que as coisas se transformam ao nosso redor. Então as coisas começam a aparecer de uma forma diferente, começam a fortalecer de uma forma diferente. Chega um, me traz uma alegria, chega outro, me dá um sorriso, um aperto de mão, mesmo que virtual, né? Porém, eu sinto a energia, eu sinto que essa energia está sendo canalizada para mim. Mas se eu me fecho, podem enviar um monte de vibrações, eu não consigo absorver, porque eu não estou conectado com essa energia divina. Eu não consigo absorver essa energia divina. E simplesmente eu estou perdendo tempo naquilo. Então, vamos aproveitar esse momento que nós estamos vivendo. Voltar os nossos olhos para isso que nós aprendemos. Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O meu coração é de Deus. A minha mente é de Deus. Porque eu sou filho do Criador. Eu estou aqui nessa escola para manifestar a vontade do meu Pai, para manifestar a força divina de Jesus. Por que me perder em tantos anseios, né? Em tantas discórdias, desavenças, pessoas envolvidas em momentos depressivos importantes, porque deixaram simplesmente de sintonizar com a luz, sintonizam com a treva, sintonizam com as coisas mais pesadas, mais matéria. E aí fica pesado, porque nós temos que arrastar, né, atrás de nós toda essa parte material. Simplesmente quando nós vivenciamos dia a dia, as coisas ficam mais leves, mais tranquilas, né? E quando a gente observa que nós estamos envolvidos ou procuramos nos envolver por uma luz divina, então os passos se tornam mais fáceis, né? A caminhada se torna mais tranquila. É como se a gente estivesse lá na beira de um riacho, vendo as águas passar e simplesmente nós deixássemos que essas águas passem e levem as coisas ruins da nossa vida. E não que a gente bloqueie e segure essas coisas ruins dentro das nossas mãos. Então, a Deus o que é de Deus. O meu coração é de Deus. E é para Ele que eu tenho que ofertar a minha vida. É para Ele que eu tenho que viver aqui. Quando eu vivo para Deus, Deus se manifesta na minha vida. E quando Deus se manifesta na minha vida, nada me falta, porque eu sou herdeiro das coisas de Deus. Não sou filho de Deus, filho do Criador. Então, por que vão faltar as coisas na minha vida? Se eu sou herdeiro dessa riqueza infinita, dessa abundância infinita. Mas quando a minha mente, já falei isso para vocês, né? Quando a minha mente se fecha, então aí a minha vida se torna um ponto, né?
Mestre Masaharu Taniguchi falava isso. Quando você abre, ela se torna infinito, várias possibilidades. Mas quando a minha mente se fecha, eu penso só aquilo. As coisas se tornam pesadas, né? Doentias. Eu preciso resolver com a minha força aquilo. Mas não, quando eu abro, Deus resolve para mim. A espiritualidade vem em auxílio, através de sonhos, através de pessoas, né? Através de palavras, de uma música, de qualquer coisa. Mas Deus fala na minha vida. Eu me coloco a serviço para ouvir. Abro os meus olhos para que eu possa enxergar e abro os meus ouvidos para que eu realmente possa ouvir a voz de Deus. Então, vamos prestar atenção nisso, né? Jesus mostrou com isso que não cabe a nós julgar ou fazer justiça. Nós somos cheios disso, né? Nós queremos sempre julgar o outro. E a justiça está nas nossas mãos. Eu sei o que é certo e o que é errado. Para aquele que está ao meu redor, eu sei observar o que é certo e o que é errado. Ó, você está certo que você fez assim. Você está errado, né? Porque aconteceu isso. Agora, para a sua vida, você consegue fazer justiça? Exatamente justiça? Ou você coloca sempre um senão na frente? Ah, não, mas eu fiz isso, mas foi porque ele fez aquilo. Eu fiz dessa forma porque ele me olhou de uma forma diferente, né? Eu fiz assim porque ele me devia, né? Então, eu, com o meu senso de justiça, passo a colocar todos no mesmo barco, né? E aí exerço o meu poder de julgamento. Será que eu tenho esse poder de julgamento? Ou será que eu estou envolvido por uma grande nuance aí nessa terra, né? De pensamentos ou sentimentos que estão pairando aí no consciente coletivo, e sintonizando com isso eu vou manifestar somente coisas ruins, negativas, que me tragam desarmonia? Cuidado, cuidado, porque nós estamos atraindo para a nossa vida aquilo que realmente nós tememos. Nós atraímos para a nossa vida tudo aquilo que a gente realmente não deseja. E a gente acha que nós não estamos pensando daquele jeito. E realmente nós estamos cultivando isso. Cuidado com as doenças, com aquilo que nós estamos atraindo para a nossa vida. São sinais de alerta, placas que estão iluminando, né, e mostrando para a gente sinais de alerta para que a gente pare e reflita sobre a nossa vida e possa corrigir isso enquanto nós estamos aqui, né? Cada um receberá o fruto das suas obras. Ninguém recebe o que o outro plantou. Nós recebemos simplesmente o que nós mesmos plantamos. E nós trabalhamos e recebemos aquilo que nós temos direito. Então, vamos cultivar o amor, para que a gente tenha realmente direito a esse amor. E todo o resto vos será acrescentado, né? O julgamento e o emprego da justiça pertencem a Deus somente. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Condena todo prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação dos seus interesses, e prescreve respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para os indivíduos. Então, gente, cuidado. Nós temos esse poder nas nossas mãos. A nossa mente é uma mente assim, maravilhosa, tem uma potencialidade incrível. Vamos usá-la para coisas positivas, para atrair coisas positivas e para irradiar coisas positivas, sentimentos de amor, de paz, de retidão, e não o contrário, para que as pessoas realmente possam se beneficiar. Aproveitar realmente essa lição de Jesus, né? Dai a César o que é de César, para que a gente possa realmente reconhecer a vida divina que existe na vida de cada um aí, né? E não se perder no meio dessa estrada. E Emmanuel coloca para a gente: é justo não olvidar que somos de Deus e não de César,
e que César não dispõe de meios para substituir junto de nós a assistência de Deus. Então, olha que bacana que Emmanuel fala para a gente, né? É justo não olvidar que somos de Deus e não da matéria, e que a matéria não dispõe de meios para substituir junto de nós a assistência de Deus. Então, nós temos que estar unidos nesse amor divino, nesse amor universal, e nos deixarmos levar nessa vida simplesmente por coisas que tocam a nossa alma. O sentido de auxiliar o outro simplesmente porque ele faz parte da minha vida, simplesmente porque ele é um pedacinho do meu eu, que está em outra vida. E não eu gostar do outro porque ele tem um carro importante, porque ele tem uma casa, porque ele me convida para uma festa bacana, né? Porque nessa festa bacana eu posso obter um lucro, alguma coisa assim, né? Cuidado com isso. Vamos vivenciar a vida divina realmente que existe em nós. Essa vida divina, ela é capaz de transformar toda a nossa vida. E certamente nós seremos muito mais felizes. Nesse capítulo 11º desse livro, do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz para a gente sinais de alerta. Em cada um dos tópicos, vocês vão encontrar depois, né? Agora vem as instruções dos Espíritos, os próximos tópicos aí, vocês vão encontrar, e é esmiuçado, trechos importantes da nossa vida que nós podemos colocar em prática todos os dias e que farão toda a diferença no nosso caminhar nessa escola terrena. Então eu convido vocês para que depois, hoje ou amanhã, abram esse capítulo 11º, né? Continuem lendo, coloquem isso em prática, né? Estudem um pouco agora das instruções dos Espíritos que vem. Na próxima sexta-feira nós continuaremos esse tópico com as instruções dos Espíritos, né? Mas que tudo isso para formar realmente, né, um grande conhecimento para a nossa vida e muito mais do que conhecer, a gente possa colocar em prática, para que a gente possa realmente sentir Deus nas nossas vidas. Esse é o convite para a noite de hoje, para cada um de nós, tá bom? Nós vamos passar agora para a nossa oração final. Nós vamos fazer uma oração, né, uma mentalização. Então eu peço, quem quiser colocar um copinho de água para fluidificar essa água, né? Que os Espíritos Consoladores possam nos auxiliar nesse momento, que a gente possa fazer um processo de meditação bacana, para que a nossa alma possa ser preenchida por essa luz divina maravilhosa que já existe em cada um de nós, que está latente, pronta para se manifestar, tá bom? Então vamos cerrar os nossos olhos. E vamos agradecendo ao nosso Mestre Jesus. Respirem profundamente e sintam que a sua mente, nesse instante, está envolta num grande mar de luz. Uma luz maravilhosa, de uma cor azul, clara, envolvente, azul da cor do céu, um azul que nos envolve, que nos traz fortaleza, que nos traz carinho. Deixe-se envolver por essa luz da espiritualidade divina. Vamos nos conectando com essa luz e agradecendo ao nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade divina. Querido Mestre Jesus, nesse instante, a vossa luz redentora penetra nos corações de cada uma dessas pessoas que se encontram reunidas, Mestre Jesus, através do poder mental. Que essa energia possa fluir, Mestre querido,
dentro de todas as vidas que se apresentam até vós nesse instante. Que o vosso amor divino, Mestre Jesus, possa revigorar em cada uma dessas almas benditas que se colocam em vossas mãos, para que a vossa luz manifeste o amor bendito dentro desses corações. Que cada um desses filhos, Mestre Jesus, possam sintonizar com essa luz nesse instante. Respirem profundamente e sintam que a energia divina do nosso Mestre amado penetra no seu campo vibratório, harmoniza o seu campo vibratório e faz com que você se sinta agraciado pelo amor bendito. Esse amor do nosso Mestre Jesus é capaz de envolver a sua vida, transformar a sua mente e deixar os seus pensamentos como se fossem pensamentos de luz, pensamentos que trazem harmonia interna, harmonia que possa ser expandida para os seres que estão ao redor de você, na sua casa, no seu trabalho. Que cada um que esteja no seu campo de trabalho, no seu campo habitacional, possa também receber a energia divina do nosso Mestre amado. Senhor Jesus, a vossa luz bendita, Mestre Jesus, acalma sempre os nossos corações, revitaliza a mente de cada um dos seus filhos aqui em terra, Mestre Jesus. E nós, Mestre Jesus, como servos do Senhor, nos colocamos em posição para que a sua vontade divina possa se fazer em nós, nesse instante, Mestre Jesus. Que toda corrente de amor, de paz e de luz da espiritualidade divina, nesse instante, possa visitar cada uma das mentes que estão ligadas, fluidificando as águas, colocando nessas águas o elemento necessário para cada uma dessas vidas, Senhor Jesus. Que os amigos espirituais possam promover um processo de pacificação interna, para que as pessoas se sintam amparadas, se sintam fortalecidas, se sintam irmanadas, Mestre Jesus, na sua grande energia de paz e de luz. O vosso amor, Mestre querido, é capaz de transbordar nos corações humanos e dessa forma fazer com que outras pessoas se contaminem de um amor bendito, que sintam, Mestre Jesus, a força divina direcionando as suas vidas. E assim, Mestre Jesus, nesse ambiente de paz e de luz, nós reverenciamos o vosso amor divino dentro do nosso próprio eu. E agradecemos, Mestre querido, a oportunidade de estarmos nessa escola divina, trabalhando e aprendendo um pouco, Mestre Jesus. Te pedimos também, Mestre querido, que toda essa assembleia espiritual possa ser envolvida pelo vosso amor, que cada um desses irmãos que estão aqui, Mestre Jesus, possam levar para o seu aconchego o seu amor bendito, Mestre querido, o seu amor que revigora, que fortalece e que faz com que cada um tenha vontade de continuar a caminhada do Senhor. Graças, Mestre Jesus, nós os damos. Agradecemos a toda a espiritualidade da casa, agradecemos a todos os nossos irmãos desencarnados presentes e agradecemos a cada uma das pessoas que sintonizaram com a vossa luz nesse momento. Que o vosso amor bendito acolha todos os corações, embale essas vidas e promova um processo de restauração
e revigoração, Mestre Jesus, no coração de cada uma dessas pessoas. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nessa noite de hoje. Que a vida do nosso amado Mestre seja a vida de cada um. Que nós possamos nos espelhar cada vez mais nesse amor divino. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja, Senhor, assim seja. Graças a Deus, Senhor Jesus, graças a Deus. Graças a Deus. Que Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que vocês possam ter um final de semana maravilhoso. Se programem a vossa mente para que estejam sempre conectados com essa luz divina. Ela nos dá força e ela nos ensina a viver. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Boa noite a todos.